Amém! Seja Amém. bem-vinda! A Beijos, sua beijos, beijos. bênção, minha Deus te madrinha linda! abençoe, minha filhadinha linda. Amém! Estou Oi, aqui um pouco Juju. tensa. Ai, Inesquecível. inesquecível! Estou aqui um pouco tensa porque é a primeira vez, eu nunca fiz live. Mas vamos lá, com a sua ajuda tudo fica mais tranquilo. Vamos lá, é só a gente obedecer aquilo que o Espírito colocar no nosso coração e vamos embora. Amém? Olha quem Amém! está atrás de mim lá, ó, ó. Ai, que lindo! Você está bem acompanhada. Nós estamos, né? Bem Olha acompanhada, né? atrás. Que lindo! Aí, então, Também já eles coloquei aqui minha Nossa Senhora, também para me acompanhar, né? A Cruz do Nosso Senhor, tá tudo aqui também já para nos acompanhar nessa madrugada Boa noite, maravilhosa. meninas. Deus abençoe a todas, viu? Sejam todas Se muito apresente para bem-vindas. quem não te conhece, Inês. Se apresenta, minha querida. O instrumento de Deus me chama de inesquecível, mas o meu nome é Inês. Sou uma serva de Deus. É para falar a idade? Daqui, Ah, se você daqui a quiser. alguns dias eu vou fazer 61 anos, sou idosa, graças a Deus. Estou Não. aqui em confinamento social, porque eu sou do grupo de risco. Mas eu vou ser sincera para vocês. O Senhor está me envolvendo de uma tal maneira que eu não consegui ficar nesse isolamento ainda, não. Eu saio para o mundo agora, através das lives. É difícil, né? Esse tempo de pandemia, esse isolamento social é complicado, né? É Mas a gente vai complicado. passar. A gente vai passar por Sim, isso, sim. vencedora. Em Por isso nome de estamos Jesus. nesse momento agora, né? 3 horas da manhã, mulheres em Amém. oração, aqui em Sentinelas, terço na mão, Jesus no coração, e vamos ver o que o Senhor Amém. quer de nós, né? Nessa Amém. noite, nessa madrugada, que nós possamos nos colocar na brecha do pecado, na Amém. brecha do combate espiritual. Este horário é o horário do combate espiritual. Então, É eis-nos aqui, verdade. Senhor. Amém? Eis-nos aqui, Senhor. Amém. Cissa também acabou de entrar. Mais uma. Bom dia, querida. Então vamos começar, né? Melhor a gente começar, porque uma hora passa tão rapidinho, né? Então Exatamente. vamos lá. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Vinde, Espírito Espírito Santo, Santo, enchei enchei os os corações corações dos vossos fiéis e acendei e neles o acendei fogo do nele o vosso amor. fogo do vosso amor. Enviai o Enviai o vosso vosso Espírito, Espírito e tudo tudo será será, criado e e renovareis renovareis a a face da face da terra. terra. Oremos, Oremos. ó Ó Deus, Deus, que que instruíste os corações dos vossos fiéis, Espírito com a Santo, luz do Espírito Santo, fazei fazei que que apreciemos apreciemos retamente todas retamente as coisas. todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos pedir para que o Amém. Espírito Santo já venha conduzir, né, este momento de oração, que ele já passe à frente, que ele venha nos usar, né, Inês, esta noite, nessa madrugada, né? Que ele venha nos usar, que ele venha nos curar e através de nós ele possa alcançar o coração das nossas irmãs e de todas as pessoas que depois também verá essa live. Amém. Amém? Que hoje com esse tema, né? A cura dos afetos, a cura do coração, Sim, a cura daquelas coisas que sim, vai envolver no nosso coração e muitas vezes nos derruba. Que hoje o Espírito Santo verdade. de Deus venha nos livrar de tudo isso para nos erguer, Uhum, nos manter em pé. uhum. Amém? Amém. Amém. A palavra, então já vamos para a palavra, para a Sim, gente não perder tempo. sim, A pode falar. palavra que Deus colocou no nosso coração, né? Porque só veio confirmar no seu, né, Inês? Como Isso. Deus é maravilhoso, né? Ele é perfeito. E logo que a Camila, né, disse que me convidou para fazer a live, né? Eu
jamais posso dizer não, Senhor, porque eu lembro muito bem quando você me convidou para entregar no seu grupo de oração, que era lá em Santana, e eu fiquei com medo, né? Lembra que eu fiquei com medo? Aí você falou: não se covarda, vai sim, você é capaz, né? E então isso ficou muito gravado no meu coração e eu prometi para mim mesma que quando o Senhor me chamasse, eu ia falar: eis-me aqui, e não iria se acovardar, e não Quando a iria gente, terceirizar. quando a gente se acovarda, muitas vezes é porque nós temos ainda orgulho no coração. E aí temos vergonha e temos medo de passar humilhação. Não! Se o Senhor nos chamou, abre a boca, o coração, que Ele que vai falar. Então, fala, Amém. minha linda, fala a palavra pra gente. Então já vai pegando aí, minhas irmãs, está no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo do 25 ao 34. Enquanto vamos dar um minutinho, né, Inês, para que elas possam pegar essa leitura para acompanhar junto com a gente. Enquanto isso, você quer também falar alguma coisa Essa já sobre leitura é esse uma tema? leitura que muitos já conhecem, né? Mas é uma leitura que, dependendo do enfoque dela, ela dá um direcionamento bem profundo, bem profundo. E ela Sim, veio, como você falou, né? Que firmou nos dois corações, no meu e no seu, porque ela vem falar muito de afetos, vem falar de uma pessoa que está adoecida, que busca e não sabe aonde buscar, até ouvir falar de Jesus, é verdade. não é? Então É vamos verdade. mergulhar nesta palavra que o Senhor hoje suscitou no nosso coração. Amém. Então vamos lá. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo do 25 ao 34. Vamos lá. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada de todo mal. Palavra da salvação. Glória a Glória vós, Senhor. ao Senhor. Palavra linda, né, Inês? Forte, Glória a né? vós, Senhor. Quantas Glória. vezes, né, Márcia? A gente ouve falar de Jesus, a gente ouve dizer aquele que pode na nossa vida, mas nos fazemos muitas vezes de surdos, nos fazemos muitas vezes de distraídos, mas Sim, esta mulher, ela teve coragem, uma atitude, né? uma atitude. Atitude Ela corajosa, uma decisão. padecia, estava ali no seu sofrimento, e o interessante é que gastou tudo o que ela tinha atrás de médico, atrás de cura. E queria atualizar essa palavra para o que a gente está vivendo agora.
Quantas sim, pessoas que buscam essa cura desta pandemia gastam tudo aquilo que tem, mas sim, não conseguem, porque a cura vai muito além do dinheiro, a cura vai muito além do buscar. A cura necessita acreditar, ter fé naquele que pode nos curar. E essa sim, palavra, ela é muito rica quanto a isso, né? Ela, sim, ela ouviu o anúncio porque ela ouviu falar de Jesus. A sim, palavra ela me nem disse isso. conhecia, né? Ela ouviu falar de Jesus. Ela Sim, foi atrás, ela buscou aquele que poderia curar. sim, Tocou e se deixou ser tocada, porque ela sentiu uma força quando ela sim, tocou no Senhor. Quantas vezes eu e você tocamos no Senhor, mas não conseguimos sentir essa força. sim, Tocamos no verdade. Senhor porque muitas vezes a nossa fé está enfraquecida por, porque os nossos afetos estão machucados, os nossos sentimentos estão machucados. Aí não conseguimos perceber a dimensão desse tocar, desse buscar, desse encontrar a cura do Senhor. Você é uma prova disso, né, amadinha? Verdade. Verdade, uma prova viva disso, né? Como tudo se abriu quando eu permiti que o Senhor me tocasse, né? Exatamente. Como, como tudo abriu, parece que as escamas caíram dos olhos, né? Assim como Saulo, né? Parece que abriu tudo, a visão, tudo, né? Como tudo muda quando nós nos permitimos, né? Deus, ele é perfeito. Deus, Essa ele é a é palavra-chave. perfeito. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira buscando Deus, mas não permite que Ele adentre aonde Ele precisa nos curar. Por quê? Porque a Exatamente. cura do afeto, a cura interior, a cura do coração é um processo doído. É um processo Oh, muito doído. verdade. Aonde ali o Senhor vai tocar em coisas muito íntimas, em feridas que você, às vezes, nós mesmos escondemos de nós mesmos, para que A não gente quer esquecer, quer né? esquecer. Exatamente, quer esquecer. Quando o Senhor vem nos falar justamente ao contrário. Quando temos uma ferida, uma dor, nós precisamos nos abrir para que Ele possa nos atingir. Exatamente. Qual é o caminho mais certo, mais correto, mais prático, mais rápido para uma cura interior? É o autoconhecimento. Se eu Sim, não me conhecer, se eu não buscar saber qual é o fato da vida, e muitas vezes a gente coloca este fato da vida, este acontecimento da vida, culpando ao outro. E nunca nos abrimos para saber e permitir descobrir o que em nós causou o que o outro fez. É este que é o X da questão, né? O que causou é em verdade. mim. Não o que o outro fez. O que o outro fez se sabe, todo mundo vê. Mas o que causou em mim, aonde me marcou, aonde esse meu afeto ficou machucado. E Sim, esta sim, palavra ele vem dizer isso, que não só ela ouviu falar, mas ela foi em busca, ela foi sim, buscar sim, sim. aquilo que ela acreditou. Então, qual é o passo da cura dos afetos? É você acreditar de que tem um Deus que é capaz de te curar. E Sim, deixar que ele faça a obra na nossa vida. é verdade. E ele faz. Ele faz. E O ele mais faz. importante, permitir que ele termine essa obra, né? Porque muita gente É, também começa, permite, verdade. mas na hora que vê que o negócio está pegando, desiste e não continua. A se apropriar, porque ela se apropriou da graça. Quando ela Sim, sentiu, lá no versículo 33, a mulher estava aterrorizada e trêmula, sabendo o que nela tinha passado. Mas ela foi atrás do Senhor e disse, lançou-se aos pés dele e contou-lhe toda a verdade.
Sim, abrir o A seu verdade coração, né, vos Inês? libertará. Oi? Exatamente. A verdade vos Exatamente. Verdade. libertará. Quantas vezes a Verdade. gente passa uma vida inteira se enganando, mentindo para a gente mesmo? Sim, a gente se sabota, né, muitas vezes, né, Inês? Exatamente. A gente A se pessoa mais sabota. difícil de lidar, quem é? Eu. Nós mesmos. E vocês aí, meninas? Quem é a pessoa mais difícil de vocês lidarem? É Eu vou te dizer verdade. uma coisa: mulher é uma caixinha de surpresa, né? Principalmente as casadas. Agora, você que está aí nessa vida nova de casado, a gente acha, porque eu fui casada há 21 anos e meio, a gente acha que o outro tem que já saber aquilo que você nem ainda falou ou nem ainda pensou. Mas ele tem que Verdade. saber. E como que não percebeu? E como que não falou? E aí você vai se enchendo de mágoas, ressentimentos por uma coisa Que é que boba, né? nem boba, nem aconteceu ainda, nem sabe. Então é complicado. Mulher é complicada, né? Não, meninas? E Alguém pôs como? um eu aí. E como? Alguém pôs um eu, o outro verdade, o outro. Gente, mulher é um ser que o homem pode. Tem homem aí ouvindo a gente, eles vão ouvir, né? Mas eu vou dizer. Eles não gostam muito, mas eu vou dizer. Nós estamos sempre um pouco à frente deles. Por quê? Porque nós temos esta graça que o Senhor nos deu da maternidade. É A verdade. graça de saber a necessidade do outro. Mas quando É chega um a tempo nossa de própria necessidade, nós ficamos também achando que o outro deveria saber exatamente como nós. Ah, mas a pessoa quer um copo d'água, já estou pronta a servi-lo. Quando eu quero um copo d'água, ninguém sabe nem onde está o copo. Quanto mais me dá um exatamente. copo com água. Entende o que eu estou querendo Com dizer? certeza. É Pois então. verdade. É verdade, Inês, é verdade. Assim, até abrindo, né? Eu não. Ao mesmo tempo que eu sou faladeira, né? Eu já fui uma pessoa muito contraída, né? Eu cresci assim, num lar muito contraída. Eu tinha muito medo de falar, né? Eu era uma pessoa muito insegura. Eu passei por esse processo um pouco, né, de cura com você, né? Eu lembro que eu já ia encontrar você e a Iva já com um pedaço de papel, porque eu já sabia que eu ia chorar. Eu já sabia que eu ia chorar, então eu já ia preparada. Eu lembro que você olhava para mim, já veio preparada hoje, né? E eu já ia mesmo preparada porque é uma história, era uma vida muito doída, né? Porque eu comecei com este sofrimento desde criança. Eu lembro que às vezes eu rezava para minha avó, que eu nem conheci, que era mãe da minha mãe, né, que já é falecida, vir me buscar porque eu não queria viver. Isso criança, né? Porque eu não queria, eu era uma criança, depois uma adolescente, até na fase adulta, muito contraída, com muitos também milindres, né? É mimada, Aquela. vamos dizer a real, mimada. E também com aquele complexo de inferioridade, né? Todo mundo era melhor do que eu, né? Aquele complexo de inferioridade. Então, eu cresci desta forma. E uma pessoa também muito carente. Nossa, Inês, não sei se você lembra, como uma carência, assim, gritante dentro de mim, né? Porque, de repente, eu queria que o meu pai fosse um pai que ele não era. Hoje eu entendo, ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Hoje eu entendo tudo que meus pais passaram. E Que às vezes não eu tem, queria não, que não muito. recebeu. Exatamente, que não recebeu. Ah, Porque que não hoje recebeu. eu vendo hoje a minha relação com os meus pais e vendo alguns anos atrás a minha relação com os meus pais mudou completamente, né? Porque eu queria colinho do meu pai, eu queria colo, eu queria aquela atenção, e como eu não tinha, nisso na minha adolescência estourou. Então eu fui sentar em outros colos, né? E como isso me machucou,
né? Como isso me machucou, tive que sentar em outros colos, procurar outros colos para ter aquilo que o meu pai não me deu, ou se não procurar em outras pessoas aquilo que só Deus podia me dar, né? Então, assim, como demorou para entender isso, né? E como isso foi me machucando ao decorrer da minha vida, como isso foi me machucando, né? Eu tinha acabado de completar, acho que 16 anos, né? Que você mesma era uma coisa que estava escondida lá no baú, né? Dentro de mim, e através do nosso momento de cura interior, como que você, né? Como Deus, através de você, conseguiu colocar, externar isso, né? Que estava aqui dentro de mim, que com 16 anos, é, hoje eu consigo falar, né? Graças a Deus, que eu tô Amém. curada do É cura. Isso é cura é dos cura, afetos. né? E é uma coisa que eu nunca falei. A única pessoa que sabe é você, e eu comentei Oi, também com o Iva, meu meu nome é esposo. ninguém. E como que com 16 anos eu tive a minha inocência roubada, né? Eu tive a minha inocência roubada. Eu tinha 16 anos e era um homem que já tinha 35 anos, na época a idade para ser meu pai, né? E como isso me causou feridas e como isso deu uma desordenada na minha sexualidade, Se sentiu né? usada, né? Usada e Exatamente, abusada. exatamente, porque eu falei, eu não quero, e, né, e teve aquela a força, você não quer, mas eu quero, né? E como na minha cabeça de menina, de criança, porque eu era uma menina, eu achava que por ele ter feito aquilo, ele tinha que casar comigo, né? Na minha cabeça, ele tinha que casar porque ele me teve, então ele tinha que casar, né? E como demorou para me libertar disso, graças a Deus, né? Eu tive assim muito sofrimento com isso. Muitas feridas causaram isso, porque eu passei a minha adolescência, até a minha fase adulta, como eu já disse, numa tristeza muito grande. O que foi Uma roubado de você nesse tristeza. momento? A sua pureza. Ele roubou a minha pureza. Opa! Eu não sei se é a minha internet ou se é da Inês, que deu uma parada. Vamos esperar um pouquinho. Eu não sei se é a minha internet ou se da Inês deu uma parada. Eita, eu acho que a Inês caiu. Deixa eu chamar ela novamente. Eu vou esperar ela entrar. Sim, caiu. Deixa eu procurar ela aqui. Deixa eu ver. Inês. A Inês caiu. Agora vamos esperar ela entrar de novo, né? Vamos esperar ela entrar de novo, mas eu continuo compartilhando, né, com vocês foi me roubada, né? Essa minha pureza, como a Inês tinha falado, né? E como isso ocasionou muitas tristezas no meu coração, porque eu lembro que na minha adolescência, como eu procurava naqueles homens o que eu queria que meu pai me desse, né? Como isso foi me deixando cada vez mais infeliz, cada vez mais infeliz. É uma coisa que é difícil eu partilhar com alguém. A verdade, né? Acho que eu nunca partilhei com ninguém, nem com a minha formadora pessoal, nem com o meu diretor espiritual. Eu cheguei a partilhar isso porque era algo que estava dentro de mim, né? Algo que estava dentro de mim e que eu me culpava.
Eu me culpava. Eu lembro que às vezes eu não queria e eu acho que agora ela entrou. Peraí. Peraí que agora ela vai entrar novamente. Ela já solicitou, estou aguardando aqui. Opa, tá chegando. Oba, chegou! É a filha difícil, né? É difícil ter um camarada que me rodeia aqui, que me quer me eliminar toda hora. Mas ele não vai conseguir, não. Não Não, vai de jeito tô aqui de nenhum. volta. Tô aqui de volta. Que Deus seja bom. louvado e inimigo vencido. Amém, amém. Então, nós estávamos, né? Eu estava contando e você perguntou, né, o que ele tinha me roubado, né? Que foi a minha pureza, Pureza. né? E foi O que exatamente também isso. pode ter roubado, só um parênteses, de todas que estão aqui ouvindo, porque muitas vezes a pureza não é roubada só na parte sexual, mas na parte espiritual, na parte moral, nas agressões. São várias maneiras de sermos machucadas na nossa pureza, no nosso afeto. Por isso a Sim, importância de hoje a gente conversar sobre isso. Por isso que Deus tocou no seu coração e no meu, que você fizesse essa explanação da sua cura. Porque muitas sim, vezes aqui temos mulheres de oração, mulheres que estão acordadas nessa hora. A Cris aí entrando, né, Cris? Momentos em que você está ali na presença do Senhor. Já temos a condição de entender através do seu testemunho, de fazermos a autocura, de nos sim, colocarmos na presença do Senhor, permitindo que Ele toque naquele escondido do meu coração. Isto é a sim, importância da gente dar o testemunho, para que as pessoas sim. entendam que aquilo que você sofreu, aquilo que você sentiu, aquilo que Deus te curou, já está curando muitas vezes as irmãzinhas aí de oração e elas não estão Exatamente, percebendo. exatamente, exatamente. Porque eu lembro, Inês, que a minha adolescência eu vivia apaixonadinha. Nossa, Inês! Até hoje, Oh, né, filha? Agora cuidando do marido aí é uma paixão a cada dia. é verdade, é verdade. Eu lembro que eu ficava atrás de migalhas, migalhas eu ficava, né? Olhou para mim, me tratou bem, eu já estava apaixonada, Inês. Né? E como aquilo me causava um sofrimento muito grande dentro de mim, porque eram migalhas que eu Não queria, que se eu ficava atrás. valorizava, né? É Não se isso, valorizava. exatamente. De jeito nenhum, de jeito, não tinha valor nenhum, né? Tudo eu achava que isso era a culpa era minha, né? Eu não entendia, eu sempre achei que eu sempre fui uma pessoa diferente, completamente diferente. Então, eu já tinha aquela coisa, eu já rezava todos os dias, sem conhecer mesmo profundamente Deus. Eu cheguei a fazer a minha catequese, mas depois eu não fui mais, porque os meus pais não eram de igreja. Aí eu lembro que eu apanhava muito na escola e minha mãe me trocou de escola. Aí eu fui morar, eu fiquei acho que 2 anos morando com meu avô. E as minhas raízes são toda protestantes. Só a minha casa que é católica. Louvado seja Deus. Né? Amém. Só lá em casa que é católica. Então eu lembro que eu ia para a congregação com minha tia, com meu tio. Então eu ficava ali pulando, né, de galho em galho, até pegar uma certa idade, aí vem os bailinhos, aí vem os picantes. Isso foi machucando cada vez mais, porque ficavam ali, ficava outro lá, e isso foi causando aquela ferida cada vez maior. Até o dia que nós mudamos para Guarulhos, onde a nossa vida começou a melhorar um pouquinho mais, porque minha mãe começou a ir para a igreja, né? E automaticamente ela quis levar a família inteira, mas aí eu já estava completamente no mundão, né? Estava completamente consumida pelo mundo, já trabalhava em baile, né? Eu trabalhava, meu pai nunca deixou eu ir assim muito para baile, eu não tinha essa liberdade, graças a Deus ele não me deu toda essa liberdade, senão eu acredito que a minha vida seria, essa parte do afeto seria pior. Né? Então, mas assim, depois dos 20 anos que eu fui morar em Guarulhos, eu tive mais essa liberdade porque eu já trabalhava.
entendeu? Então ficavam ali, outro lá, e isso foi crescendo cada vez mais. Foi eu conheci o pai do Christopher e casei, sabendo, olha como é incrível, eu sabia que aquele casamento não daria certo. Eu não entendia como eu sabia, mas como eu estava grávida e minha mãe na época era coordenadora da catequese e o meu pai era coordenador da igreja, então eu vou casar. Vamos casar, achando que isso resolveria, né? E, Porque isso era uma vergonha, né? exatamente. Principalmente meus pais estavam indo para a igreja e eu estava começando a ir para a igreja. Estava começando, estava com 26 anos. Estava começando a ir para a igreja. Então foi aquela coisa, né? Então vou casar, vou casar. E eu lembro que quando eu estava já vestida de noiva para sair para ir para a igreja para casar, Inês, eu ouvi aquela voz: não casa. Não vai, filha. Foi exatamente isso que eu ouvi. Eu lembro que eu olhei para trás, porque eu estava sozinha, olhei para trás, não tinha ninguém. Eu falei, oxe, como que não casa? Eu tô grávida, eu tenho que casar. Eu tenho que casar. E, enfim, fui, né? Na desobediência, fui. É. Começou tudo, Na tudo que começa desobediência e na errado, né? surdez, né? E na Exatamente, surdez, porque para a gente porque perceber como Deus sempre falou conosco, desde a exatamente. infância. Sempre. Desde a infância, Desde a ele sempre infância, cuidou Deus de fala mim. conosco. Hoje, nós que Exatamente. estamos aqui, mulheres de oração, nós percebemos isso. Por quê? Porque nós nos permitimos ser tocados por Jesus. Exatamente. Você vê que essa A gente mulher aqui não da palavra, ela estava doente há 12 anos. Então, não é uma coisa de nascença, ou não é. É algo que não, afetou o espiritual dela. E ela começou exatamente. a sangrar. E o Senhor hoje veio perguntar para vocês, meninas, aonde sangra? Qual é a área da sua vida que ainda sangra hoje? Sim, Porque muitas vezes, até a gente sendo mais velho, mais até de muita oração, ainda existe áreas da nossa vida que sangram, porque nós não sim, damos esta muito. abertura para o Senhor tocar e nos curar. Passamos Verdade. a ir a ter momentos de tristeza, passamos aí a ter, ai, hoje eu Muito. não estou conseguindo me aprofundar na oração, ai, Senhor, eu não estou conseguindo te ouvir, assim, por quê? Porque ainda estamos com o nosso coração sangrando. A Sim, cura dos nossos sim. afetos, eu louvo e agradeço muito a Deus por Ele ter me acumulado deste talento, né, deste dom do Ministério de Cura e Libertação, porque através das histórias, através das mulheres que chegam com as suas feridas, o Senhor cura as minhas feridas. É verdade. Atende às minhas necessidades. Porque eu vou fazer, como eu falei, 61 anos. Imagina quantas coisas o Senhor tem ainda a me curar em todos esses anos de vida que eu já tenho. Fora tudo que Sim, Ele já me curou. Então, que nós nesta palavra aqui, nós possamos mergulhar nela para que nós caminhemos com Jesus, ouvir falar dele, e você vê que ela foi por trás, porque nessa época mulher era zero, não não podia se tinha. aproximar de Exatamente. homem. Zero. Exatamente. Vá para o fim da fila. A Zero valor, vai coragem pra lá. dela de ir atrás do Senhor, ela foi por trás para não ser muito notada. E na hora que ele Sim, percebeu e que virou, ela se amedrontou, porque por pouco tempo ela assumiu a graça que ela tinha recebido de Deus. Muitas vezes, amadas, nós não assumimos aquilo que Deus fez na nossa vida. Como a gente costuma dizer, né? Os pecadinhos de estimação. Você tem lá, pega de novo lá. Não, o Senhor curou, curou. Se Ele é curou, verdade. curou. Você pode até ter outros afetos machucados, outras coisas acontecendo, mas aquilo aonde Aquilo Ele foi curou, tudo. Ele curou. Então, Sim, falando aqui do perdão, o que falou aqui do perdão, essa minha amada aqui? Às vezes, o auto-perdão é mais difícil que perdoar o outro, com certeza. Você está ouvindo o testemunho da Márcia. Ela passou a não se perdoar por ter aquele homem abusado ela, porque ela achava que a culpa ainda era dela. Não foi isso que você sim, falou? Que a culpa era exatamente. sua dele ter roubado a sua pureza. O Exatamente. auto-perdão.
ele necessita, quando a gente trabalha, eu gosto muito sempre de falar isso, o perdão precisa ser trabalhado nas 3 dimensões. A Deus, a mim e ao outro. Se deixamos um desses 3, o perdão, Não adianta a nada. falta de perdão volta. A mágoa volta. Exatamente. O ressentimento volta. O Exatamente. ressentir sempre aquele mesmo sentimento. Então, necessitamos iniciar um processo de perdão. Porque o perdão é um processo. Não adianta eu falar. Eu estou rezando o terço, né, com o pessoal aí às 17 horas, e quando chega no Pai Nosso, eu dou É uma uma paradinha bênção. para que a gente coloque. Nós rezamos o Pai Nosso quantas vezes por dia? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Para um pouquinho e põe a pessoa mais difícil de você perdoar. E assim como eu perdoo a Márcia. Preciso do seu perdão? Com certeza, amada. Num momento ou no outro, uma palavra que a gente fale, um olhar que a gente dê, a gente sempre necessita dar o perdão, pedir o perdão, perdoar a Deus, perdoar o irmão. A palavra diz isso. Quando você estiver indo levar a sua oferta e souber que alguém tem algo contra você, vai primeiro se reconciliar. E este vai primeiro a se reconciliar, muitas vezes, somos nós mesmos. Por atitudes erradas. Tem umas pessoinhas aqui perto, né? Não sei se é só aqui em Terra Preta que tem, mas umas pessoas que às vezes você vai fazer, né? Vou dar uma... Hoje a gente não abraça, mas eu vou ver a pessoa. Quando você chega lá, a pessoa te joga o balde na cabeça. Você fala, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu vou ter que perdoar a quem primeiro? A mim. Por estar permitindo que essa pessoa... É difícil, viu? Que esta pessoa está perturbando o meu espírito. Eu fui fazer um bem, tomei uma cacetada, agora preciso iniciar um processo de perdão. Por isso, todo momento nós necessitamos exercitar o perdão. Sim. Necessitamos buscar no Senhor o perdão, que é o carro-chefe da nossa libertação. Enquanto nós não perdoamos, enquanto não entendemos o que quer dizer o coração misericordioso do Senhor, é puro perdão. Sim. Clamar a misericórdia de Deus, eu preciso me reconhecer miserável. E o somos. E o somos miseráveis. Sim, porque verdade. necessitamos, somos impotentes, precisamos do amor de Deus para poder sobreviver. Porque senão vai ser essa carência aí que você estava falando. Queria preencher um espaço que só pode ser preenchido por aquele senhor lindo ali atrás de mim. Olha que coisa mais linda. É verdade, olha que coisa mais linda, porque nem pelo meu pai, nem meu pai podia preencher aquele vazio dentro de mim. E para mim entender isso, eu lembro, eu acho que a pessoa mais difícil a gente perdoar é nós mesmos, né? É. Eu lembro de uma irmã muito querida, a Cleonice, também que é do Ministério de Cura e Libertação, ela falou uma vez para mim, Márcia, tenha coragem de se prostrar diante do Senhor e falar, Senhor, tira minha máscara, me mostra quem eu sou. Né? Me mostra quem eu sou. E como eu fiz isso, e Deus me mostrando as minhas mazelas, minhas misérias, é difícil. E como me perdoar? Porque é difícil, é fácil você olhar o pecado do seu irmão, as mazelas do seu irmão, agora você olhar a sua e se perdoar por aquilo é difícil. Né? Mas como isso me enriqueceu, como isso me ajudou. Eu lembro que ela, a Cleonice, o Wesley, né, o meu diretor espiritual, como me ajudou. E quando eu conheci o Fábio, e o Fábio me falou de você, eu nem contei a minha história para o Fábio. Eu nem contei. Eu lembro que quando eu conheci ele, era seminarista, e ele falou assim para mim, ele olhou assim para mim e falou assim, você vai passar com a Inês. O que é Inês? Nem passar como, nem entendi, né?
Você E vai como foi passar isso? com o Senhor, porque você falou uma coisa muito importante que eu vou pegar, enquanto a gente não reconhecer. Por isso que iniciamos isso falando o quê? Do autoconhecimento. Eu Exatamente. preciso saber a cara de pau que eu sou. Que Eu eu sou preciso saber o a quão humilde miserável eu que eu não sou. sou. O quanto eu Sim, preciso buscar no Senhor, tirar de mim essa autossuficiência, que nós temos esta autossuficiência dentro do nosso coração. Não adianta verdade. você dizer, fazer. Eu falei isso hoje, né? Em algum momento aí, fazer a carinha de piedade, virar a cabecinha. Não! Precisamos sim abaixar o topete, enroscar o topete e Exatamente. nos reconhecer miseráveis. Senhor, que pessoa miserável que eu sou. Vou visitar Exatamente. a pessoa me dá uma chapuletada, eu já fico com meu coração querendo dar-lhe uma porrada. Que Sim, é serva de verdade. Deus é essa? Mas eu É preciso verdade. Tem até, reconhecer. é verdade. Tem até uma palavra que eu lembro que quando eu li, eu falei, não, não, como assim? Que fala, né? Que Jesus falava que nós somos pessoas más. Nós somos ruins. Sim, sim. E eu falava assim, não, como assim eu sou ruim, Senhor? Eu procuro ser boa, mas é verdade. É O verdade. Às bem, vezes nós o somos. bem habita em mim, não porém praticá-lo. Eu preciso da Exatamente. graça de Deus para fazer o bem que eu quero, não o mal que habita em mim. Então, minha Sim. filha, nós necessitamos todo dia reconhecer a nossa pequenez, o ser pecador Exatamente. que somos e o quanto necessitamos de Jesus. Por isso precisamos, por isso eu digo sempre, Senhor, não permita que eu me afaste de vós, porque Ele não vai se afastar de mim. Nos piores momentos da minha Exatamente. vida, Ele Somos estava nós, lá. né? Nós é que Exatamente. nos afastamos dele. Nós é que muitas vezes queremos fazer a nossa vontade, então esquece um pouquinho o Senhor ali. Parece que põe ele de castiguinho ali na cadeira. Fica sentadinho aí que agora eu vou curtir um pouco a minha vida, Eu agora falo eu vou. sim, Agora, sabe? Aí quando você vai sim, ver, você tá toda enroscada porque se afastou daquele que te toda, deixava em pé. Aí vai precisar o toda. quê? Começar tudo de novo. Um Tudinho. novo processo de cura. Por isso, Verdade. amadas, nós temos esta condição de nos colocar na presença, mas vai doer, igual a Márcia falou. E Vai ser como dói, doído. viu? Mas vale a pena. Vai Dói ser demais, mas doído vale a você pena. olhar no espelho e reconhecer que porcaria que você é. Quanto mais eu penso que eu andei para frente, ou eu estou estacionado, ou eu dei um passinho Exatamente. para trás. Mas a grande Exatamente. maravilha é que Deus está sempre com o braço aberto, falando: vem, eu gosto daquela imagem lá, você mora aqui, ó. Você mora É aqui, aqui né? no meu coração. É aqui que Exatamente. que é o seu lugar. E é aonde nós necessitamos estar, no coração misericordioso do Senhor. Buscar Exatamente. sempre nele, preencher em nós aquilo que falta em nós. Porque se buscamos a felicidade no outro, buscamos o amor, vai mendigar o amor, igual você falou, migalhas. Migalhas. Nós A temos o gente quer aquelas amor migalhas. divino. Aquele que nos completa, né? É aquele que não. Eu até falo para você e para vocês, irmãs, né? A gente precisa dar o volante para o Senhor, porque muitas vezes a gente fala assim: Senhor, toma minha vida, mas entrega para Deus com uma mão e toma com a outra. A gente não deixa Deus ir lá no volante mesmo, né? A gente vai e coloca Deus para onde? Nem do lado do passageiro. Nós colocamos Deus no lado de lá atrás, no banco de trás. No E a gente porta-mala, filha. precisa. É verdade, ou se não No lá na roda, porta-mala que é né? para caber mais gente Ou se atrás não aí. na roda. A gente precisa, queridas, né? Verdadeiramente dar o volante da nossa vida para Deus. A gente precisa, porque eu falo, né? Como eu já disse das migalhas, hoje eu me sinto amada. Antes eu não me sentia amada, antes desse processo, né? E hoje eu me sinto muito amada por Deus. Eu vejo que Ele está cuidando de cada pedacinho da minha vida. De cada pedacinho. E aí eu consigo voltar lá atrás na minha história e ver que Ele cuidou de mim em cada momento. Em cada momento.
Ele cuidou de mim. Hoje, ele me deu, assim, um marido maravilhoso, que eu falo que meu marido é uma bênção, porque ele cuida. E no começo foi muito difícil, porque eu ser cuidada. Foi muito difícil o começo, né? Eu me ser cuidada por ele. Porque ele cuida. Se eu subo pro quarto, se eu ficar 5 minutos lá, ele já vai lá ver se eu tô, amor, tudo bem, se eu vou pra sala. Então ele é muito companheiro. Então, assim, no começo foi muito difícil isso, Mata, porque mata. eu nunca Mata, tinha mata. tido isso. Porque Nós eu falei, meu precisamos Deus, ser Maria também, porque senão não vai dar porque eu falei certo. assim, eu nunca tinha sentido isso, né? Esse amor, esse cuidado, né? E hoje eu tenho, não só por Deus, mas eu tenho com Ele também, este cuidado, né? Esse amor. Então, assim, eu só tenho que louvar e agradecer a Deus por isso, né? Por ter colocado pessoas maravilhosas na minha vida, como você, por ter me ajudado nesse processo. Agora Então, assim, eu vou te falar uma coisa além disso. Eu não tenho nenhum Anderson na minha vida, eu tenho diretamente o rei. mas você tem não tem nem comparação, né? Há 22 anos da minha vida, vivo eu e o meu Senhor. A Camila falou isso na última live, quando ela falou que largou tudo que ela tinha de trabalho, coisa assim. Foi o que eu entendi que ela disse isso. Para cuidar dos filhos, para se dedicar à família. A E Cris é e o bom. Acácio morando na comunidade. Cada um no seu ministério, cada um na sua vocação, cada um no seu chamado. Mas o importante de tudo isso é que cada um na sua diversidade caminhemos todos para a mesma unidade, na mesma direção, Exatamente. que é o próprio Senhor, que é a salvação, Exatamente. é o caminho da santidade. Eu, Inês, não posso chegar no céu e o Senhor me perguntar aonde eu larguei a Márcia. Sei lá, Verdade. Senhor, eu ajudei, ela não quis, se vire. Não se vire nada, você vai lá pastorear a Márcia agora. Por quê? Ele Porque a não minha filha desiste da amada gente, né? não desiste. Quem E sou eu quem para somos desistir? nós para desistir do nosso irmão, não é verdade? Se ele não desiste, E quem somos desistir da nós? nossa própria vida. Quantas pessoas Jamais. hoje em dia, amadas, e nós precisamos rezar muito disso, sobre isso. As pessoas estão desistindo da vida. Vimos agora esse ator aí que se matou, desistiu de viver. O Que tristeza, imediatismo né? da vida, a velocidade da informação, que eu estou procurando meu celular e eu estou olhando para ele, a velocidade da informação que vem através das mídias não está nos permitindo a aguardar o tempo de Deus. É Por isso, verdade. nós que nos colocamos hoje, nesta madrugada, orando por nós, orando pela humanidade, orando por mulheres, né? Que ouvem a Deus, que é a frase que Sim. ficou gravada da semana passada, que nós possamos nos colocar na presença do Senhor como verdadeiras adoradoras do Senhor. Mas não só de boca, mas de espírito e em verdade. A Amém. verdade vos libertará. Por isso eu te convido, amadas. Amados, que eu vi passar um rapaz aí também. Eu É o convido. Lucas. Posso Amém. fazer uma oração? Porque já vai dar nosso tempo aí, não vai Claro, não? Você falou vamos. que vai Acho que derrubar a gente tem um nós. tempinho. Não vai derrubar a gente, Não vai... dá um tempinho para a gente chorar um pouquinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, sozinho nós não conseguimos. O Senhor nos fez para viver em comunidade. Ele mesmo vive o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um com um, outro com o outro, e todos giram um. Que nós possamos ser um, que é o que o Senhor espera. Que sejamos um, é um que Ele quer que sejamos. Por isso eu te convido neste momento, se você puder colocar igual o Senhor ali, ó, a mãozinha no coração, para perceber que é neste coração misericordioso que nós vivemos. É neste coração misericordioso do Senhor que Ele nos acolhe. E nos acolhe, né, Ju, da maneira que nós estamos.
É verdade. Não da maneira que nós somos, porque não somos ainda aquilo que ele sonhou que nós fôssemos. Nós ainda estamos vivendo da maneira que nós queremos viver. Mesmo estando na comunidade, mesmo estando no trabalho do Senhor, muitas vezes nós ainda colocamos a nossa vontade na frente do Senhor. Também. É muito difícil no dia de hoje nós deixarmos, ó, nós estamos aqui em frente o celular, 3 horas da manhã, foi a vontade do Senhor, mas ele precisa do meu querer, porque se eu não querer, eu não vou acordar, eu não venho, eu não ponho nem... Exatamente. Vou fingir que eu vou perder a hora, porque nós somos Exatamente. capazes disso, de Cara fingir de que nós pau, vamos né? perder a hora. Verdade. Não põe o relógio, ou o inimigo de Deus vem e faz você se atrapalhar e você não acorda para poder vir aqui fazer a vontade de Deus. Por isso convido a pôr a mãozinha no seu coração e clamar a esse Espírito Santo de Deus que venha reacender no meu coração o desejo de eu ser uma pessoa melhor a cada dia. Amém. A cada dia. Amados, às vezes a gente quer já, eu preciso, eu não tenho que mudar. Não, é o processo. Nós precisamos iniciar pelo começo. É um Muitas degrau de vezes cada vez. queremos já adiantar o passo e já começar da metade para lá. Não, é do começo. É do começo, é o reconhecimento. Como a hemorroísa, ela ouviu falar, ela foi buscar, porque ela se reconheceu necessitada. Amém. Ela se tocou, ela se deixou tocar e ficou grata e assumiu na vida dela a verdade. A Camila está colocando aí que nós mesmos nos sabotamos, por isso precisamos viver a verdade. E Sim. entender que a verdade, o caminho e a vida é o próprio Jesus. Se eu viver na verdade, se eu tiver uma vida transparente, não para a Márcia, eu preciso ter uma vida transparente para mim. Eu e Deus. Eu preciso ser transparente para Ele. Eu sendo transparente com Ele, vai reluzir em você. Agora, se eu começar a colocar, sabe, máscaras, hoje em dia, eu falei muito essa semana aí que a gente agora vai sorrir com os olhos, né? Que vai usar a máscarazinha e tal, mas tira a máscara do seu coração. Tira a máscara da sua vida. Escancara a sua vida para o Senhor. Para a gente possa depois dizer, se o Senhor vier hoje, o que você vai fazer? Ele vier hoje, no final dessa sexta-feira, ele vem para tirar a sua vida. O que você vai fazer? Que seja um momento que você já possa dizer, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Porque eu não necessito acelerar nada e nem deixei nada para trás. Eu estou vivendo o hoje, o presente de Deus, que é hoje. Amém. O viver o agora, o amar agora, porque a verdade nos libertará. Não é isso que Deus nos promete? Eu creio na promessa de Deus. Você crê? Eu também creio. Eu também creio que tudo que ele promete, ele cumpre. Ele Eu cumpre. creio. Nós é que somos assim de meia boca, né? Faz É as coisas verdade. assim. É aquilo que você falou, imediatista, né? Que é para ontem, né? E não é. É no tempo dele, na hora dele, tudo vai dar certo. A gente confiar nele, né? Ter essa confiança no Senhor. E dar o Exatamente. volante para ele, meninas. Dá o volante para ele. Dirigido por mim, guiado por Deus, não é isso que diz na traseira do isso. caminhão? É bem isso. Nós precisamos... Uma coisa assim, as pessoas às vezes dizem, né? A gente precisa pegar a rédea da nossa vida. Mas quem vai guiar é o Senhor. Mas Exatamente. nós precisamos ter ciência daquilo que nós fazemos. Porque senão nós vamos ter uma vida assim de... Até na comunidade, se você não tiver uma determinada determinação, se você não tiver um projeto, vai se perdendo os trabalhos, as coisas. Você vai até se afastando
dos trabalhos da comunidade, porque precisamos ser envolvidos, envolvidos por tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Para mim, para você, para a Ju, para a Camila, para a Iva, para todo mundo. Para cada um, o Senhor tem um projeto. Mas a grande plano é a salvação. Plano salvífico. Amém? Amém, louvado seja Deus. Eu acho que daqui a pouco vai nos derrubar. Você perguntou se derrubar, a gente vai para onde? Ô, Glória! Que é chegando o nosso horário. Eu estou no ar desde ontem de manhã, então. Eu deitei e levantei. Foi essa a minha sensação. Falei, acabei de deitar e já levantei. Mas valeu a pena, né? Como é bom. Valeu a pena, meninas, a gente acordar? O que vocês acham, queridas? Eu acho que valeu mega a pena, né? Como foi a libertador, né? Pra mim, né? Eu vi aí a Bruninha, valeu a pena. Simone, Vanessa, Camila, valeu a pena? Ai, continua. A Ju quer que a gente continua. O continuar é o perseverar, é o convite que o Senhor vem nos fazer todos os dias na nossa vida. Perseverar naquilo que Ele tem para nós. E o que Ele tem para nós é tão maravilhoso, é tão maior do que a gente pensa. Nós somos limitados até para pensar no que o Senhor tem para nós. Nós somos limitados. Porque tudo aquilo que Ele tem para nós é muito maior. Muito maior. Sempre é maior. E se o que você tem pedido, o que você tem almejado, não está... não aconteceu. Olha, temos 20 ainda, segundos, lindeza. 20 segundos. Vai derrubar a gente em 20 segundos. Que nós possamos permanecer sempre unidos em nome do Pai, Do Filho, do e do Espírito Santo. Amém. Semana que vem estamos cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.